Vamos mergulhar hoje numa das tensões mais antigas que existem, aquele conflito entre a fé e o poder do Estado. É um dilema que, olha, atravessa milênios e continua nos desafiando até hoje. A pergunta é essa, bem direto ao ponto. Quando a lei dos homens e a lei de Deus batem de frente, qual delas prevalece? Para a gente entender isso melhor, vamos voltar para um dos exemplos mais antigos e, sinceramente, mais poderosos da história. A nossa história começa lá no Egito Antigo. Um novo faraó sobe ao poder e ele olha para a crescente população de hebreus e não vê uma bênção. Ele vê uma ameaça para o seu reino. E o medo dele o leva a tomar uma atitude drástica, uma atitude terrível. Pensa bem nessa ordem. É clara, é brutal. O faraó, que era a autoridade máxima do país, está mandando as parteiras cometerem assassinato de bebês. Sifra e Poá foram colocadas numa situação simplesmente impossível. Ou elas obedeciam ao rei e violavam uma lei moral fundamental, ou desobedeciam e, com certeza, arriscavam a própria vida. E aí, o que elas fazem? Esse é o momento crucial da história. A decisão delas não é só sobre a vida daqueles bebês, mas sobre a quem, no fundo, elas deviam lealdade. É uma escolha entre a lei do rei e uma lei que elas consideravam superior. A resposta delas é direta. Elas desobedeceram à ordem do rei. E a justificativa que o texto dá é a chave de tudo. Elas temeram a Deus. Mas o que exatamente quer dizer essa expressão? Olha, temer a Deus aqui não tem nada a ver com um pavor, com terror. É sobre uma reverência profunda, um respeito tão grande que na hierarquia de autoridade delas, a vontade de Deus estava bem acima da vontade do faraó. A lealdade a Deus superou o medo do governante aqui na terra. E qual foi a consequência desse ato de desobediência civil? Punição? Morte? Que nada! O texto diz que Deus as recompensou. Esse ato de desafio, que veio da fé delas, cria um precedente importantíssimo na narrativa bíblica. Desobedecer a uma ordem imoral não só é justificável, como pode ser algo abençoado. Mas essa história das parteiras não é um caso isolado, sabe? Na verdade, ela estabelece um princípio que vai ecoar por todas as Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E aqui está, talvez, a declaração mais clara e direta desse princípio. Séculos depois das parteiras, quando os apóstolos foram proibidos pelas autoridades de pregar, a resposta de Pedro foi açaí. Essa frase se tornou basicamente a tese central do conceito de desobediência civil cristã. Mas, peraí, isso significa que a regra é sempre desobedecer? De jeito nenhum. Na verdade, a posição padrão do cristianismo em relação ao governo é, e isso pode surpreender alguns, a obediência. A teologia por trás disso é a de que o governo existe para manter a ordem, uma instituição estabelecida por Deus para evitar o caos. Então, em situações normais, obedecer às leis é visto como parte da obediência a Deus. É um dever que vai além do simples medo de ser punido. E essa passagem de Romanos é provavelmente a mais influente sobre esse assunto. O apóstolo Paulo, escrevendo lá de Roma, o coração do império, estabelece a obediência civil como um princípio teológico. A autoridade do Estado em si é vista como tendo uma origem divina. Ok, então como a gente resolve esse quebra-cabeça? O dever de obedecer e o dever de, às vezes, desobedecer. Jesus nos dá uma pista. Quando perguntam para ele sobre pagar impostos a César, ele faz uma distinção. Existe uma área que pertence ao Estado, a César, e uma área que pertence somente a Deus. O grande desafio é saber onde uma termina e a outra começa. E isso nos leva ao ponto central: o limite da autoridade do Estado. Embora o governo tenha, sim, um papel legítimo dado por Deus, esse papel não é absoluto. Existe uma fronteira que o Estado não pode cruzar. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? É exatamente aqui que aquele princípio geral de obediência encontra sua exceção. Quando o Estado invade a esfera que pertence a Deus, aí sim surge um conflito de lealdades. A teologia cristã, ao longo dos séculos, basicamente resumiu essa questão complexa a duas situações. A desobediência se torna um dever moral quando o Estado ou força alguém a pecar, ou proíbe de cumprir uma ordem divina. O exemplo das parteiras lá do começo se encaixa perfeitamente na primeira categoria, né? E a gente vê isso em várias outras histórias bem conhecidas. Os amigos de Daniel que se recusaram a adorar um ídolo, o próprio Daniel que desobedeceu uma lei que proibia a oração, e, claro, os apóstolos, que continuaram pregando mesmo debaixo de ameaça.
Em todos esses casos, a lei do Estado bateu de frente com a lei de Deus. Então, no final das contas, o ponto é este. A perspectiva cristã enxerga o crente como alguém com uma dupla cidadania. Ele é cidadão de uma nação aqui na Terra, com deveres e responsabilidades, mas, ao mesmo tempo, é cidadão do reino celestial, e sua lealdade máxima é a Deus. O desafio constante é conseguir viver fielmente nesses dois mundos. E isso nos deixa com a pergunta final, que continua super atual. Essa linha nem sempre é clara, e ela vem sendo debatida há 2000 anos. Definir essa fronteira no nosso mundo complexo de hoje, com tantas leis e dilemas éticos, continua sendo um dos maiores desafios para a fé e para a cidadania. Onde exatamente a gente traça essa linha? A questão continua em aberto.